hoje é evangélico não praticante. Uma palavra assim. Eu tenho este tema já desde muito tempo, talvez há uns meses, e até já partilhei este tema com alguém a conversar aí, ou no café, ou no outro lado qualquer. E não há dúvida que estamos a ver uma geração. Vocês desculpem que eu ontem apanhei uma carga d'água, até tive que me trocar de t-shirt e molhei-me todo e fiquei um bocadinho constipado com isso. Não acredito que tenha Covid porque foi fruto daquela molha. O evangelho não praticante é alguém que entrou em moda nos nossos dias. Eu ouvia dizer antigamente, e ainda hoje ouço, os católicos, eu sou católico, mas não sou praticante. Porquê? Só ia à missa de vez em quando e não vivia aquilo que sabia que era o princípio que eles aprendiam. E hoje estamos a viver uma geração de evangélicos não praticantes. Pois cada vez mais se vê pessoas que se consideram cristãs a viver um cristianismo pouco verdadeiro. Nós esquecemos que saber não é o mesmo que viver. Porque nós, evangélicos, temos um princípio de ensino bastante acentuado, somos muito ligados à Bíblia e muito ligados ao aprendizado da palavra, e isso pode nos levar ao erro de pensarmos que estamos a ser cristãos praticantes, mas não estamos. Nós esquecemos de saber não é o mesmo que viver. Diz lá para quem está ao teu lado, com esse ar todo giro, e se for como é o pós-boss, que é aquele perfume que eu gosto tanto, não é? Eu pus boss. Já não sei se cheira, porque a gente também chega a uma altura que nem o perfume nos salva, não é? E diz, saber não te torna verdadeiro cristão. Conviver também não é o mesmo que ser. Como fazer parte de. O facto de conviver não me torna parte de. Eu sou um adepto do Benfica, mas eu não me considero um benfiquista. Não pago cotas. Diga comigo, não pago cotas. Eu sou do Flamengo. Não és nada. Tu torces pelo Flamengo. Eu sou do Palmeiras. Não és nada. Tu torces. Porque para ser temos que participar. E mesmo participar no jogo não significa ser alguma coisa. Portanto, o facto de conviver com os cristãos, fazer parte de uma comunidade, nem por isso pode representar seres um verdadeiro cristão, ou até, cada vez gosto menos da palavra evangélico, peço desculpa. Cada vez gosto menos da palavra evangélico. E vou dizer a terceira vez, cada vez gosto menos da palavra evangélico. Evangélico é uma sigla, é uma afirmação de um grupo que estuda o Evangelho, não é? Que acredita no Evangelho, que crê no Evangelho. Mas a palavra tornou-se tão banal, tão mal usada, que toda a gente hoje é evangélica, toda a gente se considera cristã, e nós estamos a ver esta época do evangélico não praticante. Amém? Isto é um facto pouco estudado. Estamos com uma geração de crentes que já passaram por uma boa experiência, por experiências com Deus até fantásticas, mas que ao fim perderam a vivência do verdadeiro cristianismo. E não há estudos sobre isto, não há muitos estudos. Há algumas estatísticas que mostram, por exemplo, na América, a América é um país de estatísticas, que mostra que quase toda a gente nasce com ou presbiteriana, ou batista, muitas igreja batista muito forte, também evangélica, claro, os grupos evangélicos, pentecostais, neopentecostais, há realmente uma grande maioria, já no Brasil também, se considera um país evangelizado, porque tem uma enorme percentagem de católicos e evangélicos. E depois mete-se no mesmo saco, sendo a palavra cristãos, porque creem em Cristo, creem na Bíblia, embora com pontos de vista distintos. No entanto, se o católico não praticante é uma coisa que soa bem, para o evangélico não praticante começa a parecer bem também. Porque são pessoas conotadas com determinados princípios. Mas eu quero dizer que isso não nos torna salvos, não nos torna redimidos pelo sangue de Jesus. A experiência que tu viveste no passado, e eu acredito nisto, ontem vinha a partilhar isso
com o meu filho e com a minha nora Pedro e Michel, o facto de termos tido uma experiência transformadora, eu conheço pessoas nesta casa que foram transformadas. Alguém aqui foi salvo na ICIR e que a sua vida tenha sido mudada? Alguém? Levanta a mão, se temos alguém. Temos um bom grupo, não? E faltam aqui alguns irmãos hoje. Pessoas que receberam Jesus, pessoas que foram transformadas. Mas o perigo a seguir é o que o Senhor Jesus, através daquilo que inspirou o apóstolo João, na ilha de Patmos, foi: lembra-te onde caíste e arrepende-te. Porque uma coisa é eu ter nascido novo há 20 anos atrás, uma coisa é eu ter também o primeiro amor há 20 anos atrás, outra coisa é eu ter perdido o primeiro amor. E a perda do primeiro amor não é de todo a continuação da minha salvação. Eu não estou salvo depois de perder o primeiro amor. Lembra-te, torna a mim, senão está lá as consequências. Ou seja, nós, o facto de termos tido o primeiro amor há 20 anos, ou há 10, ou há 15, e se perdemos o primeiro amor, estamos a perder a salvação. E aí passamos a ser evangélicos não praticantes. Porque o facto de eu estar no culto, que é algo muito importante para a tua continuação na tua salvação, o facto também até de ainda participares com as tuas ofertas ao Senhor, que é um sinal da conversão também, mas pode estar a entrar num caminho que te pode roubar a salvação. E isso é perigoso para nós como cristãos. Escrevi aqui algumas frases. Ser cristão, ser católico ou evangélico, não praticante, não nos torna o que dizemos ser. Nós somos o que comemos, nós somos o que vivemos, nós somos o fruto que praticamos, que damos, que geramos. Praticarmos acidentalmente um pecado não nos torna aquilo que fizemos, mas vivendo nessa prática desse pecado nos torna aquilo que nós praticamos. Ok? Vocês entenderam? Um dia eu comi demais numa festa, quase entrei no pecado da glutonaria. Não me tornou glutão. Posso até ter pecado. Ou alguns até descuidadamente beberam, ou numa conversa excederam-se e pecaram em palavras. Não me torna logo essa pessoa. Mas se eu praticar, se eu continuar, se eu viver, não é em vão que a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Uma coisa é num descuido ou praticar um pecado ou fazer alguma coisa errada. Outra coisa é eu praticar de forma contínua. Por isso que a Bíblia diz, se dizemos que não pecamos, somos mentirosos. Tu não deixas de ser evangélico, nem és evangélico não praticante, porque erraste hoje ou erraste ontem, porque até vais errar. Mas se tu viveres essa prática de forma contínua, tu passas a ser aquilo que vives. Vocês entendem? Alguém está cá? O fruto que nós damos nos denuncia quem somos. É o primeiro ponto. Mateus 7,15, o Senhor Jesus disse: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Ele era um falso profeta e vem às pessoas para as enganar. Eu não estou agora na questão do profeta, do falso. Estou a falar do perigo, não é? De parecermos uma coisa e sermos outra. Vocês entendem? Porque o que conta é o que está dentro do nosso coração. Por seus frutos, e o Senhor diz isto, os conhecereis. Ou seja, é o fruto da nossa vida, é o fruto do nosso dia-a-dia que nos faz com que nós possamos conhecer. A gente sempre gosta de dizer, e eu informo muito, que não devemos julgar uns aos outros. Estava anteontem com o pastor Carlitos, e ele disse, isso é uma afirmação até arriscada, estávamos nós a partilhar no almoço. E é verdade, a igreja não é um lugar de julgamento, não é de maneira nenhuma, não é? Mas a verdade é que nós somos ensinados por Jesus a ver o fruto de cada pessoa. Pelos frutos, conheceis uns aos outros. Eu conheço o teu fruto. É o teu fruto que vai fazer com que tu sejas ou não aquilo que declaras ser. Alguém está-me a ouvir? Então, olha o que por seus frutos os conhecereis. Não só os falsos profetas, como também quem se diz ser e não é.
Quem declara que é uma coisa e é outra. Um bom casamento não é aquele que aparenta perante os outros que está tudo bem. Um bom casamento é aquele que na intimidade está tudo bem. Naquele que em casa, marido e mulher, se dão bem e são felizes. À frente de todo o mundo podemos parecer uma coisa. Mas na intimidade, no lar, onde nós vivemos todos os dias com o nosso cônjuge, aí sim nós sabemos quem somos. Vocês entendem? E isso é muito importante, nós percebermos o fruto que sai da nossa vida. Porventura, dizia Jesus lá em Mateus, verso 17, porventura, não é, colhem-se uvas de espinheiros ou figos de abrolhos? Noutra tradução diz de ortigas, não sei quem tem essa tradução de linguagem de hoje, de ortigas podem colher uvas ou figos. Assim também a árvore boa produz bons frutos e toda a árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda a árvore que não dá fruto, corta-se e lança-se no fogo. Ou seja, o Senhor Jesus vai tão longe e depois declara, no verso 20, portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Então, irmãos, a minha questão é o nosso fruto. Que fruto é o nosso? E eu não quero que ninguém saia daqui zangado com a ICIR ou comigo, porque eu sei que tenho dado muita palavra chata, mas é a palavra que vos vai curar, que vai poder transformar-nos numa igreja que pode trazer milhares de pessoas para Jesus. É a palavra que pode nos trazer a fazer a diferença nesta geração. Eu não tenho como objetivos abrir 1000 igrejas, nem tenho como objetivo tornar-me a pessoa mais rica do mundo. Eu tenho como objetivo viver aquilo que Deus quer que eu viva. E a influenciar aqueles que me rodeiam. Tu queres influenciar quem? Os que estão na África? Os que estão na China? Não vais influenciar. Quanto muito dás uma oferta, quanto muito ajudas um missionário. Mas o que Deus quer que nós façamos é ser exemplo no nosso prédio, é ser exemplo na nossa casa, é ser exemplo com os nossos vizinhos, é lutar para ser aquilo que declaramos ser. Porque senão vamos estar a dar lições aos outros quando nós próprios não as vivemos. Vocês entendem? E nós, igreja, precisamos de ver isto, para não nos tornarmos evangélicos não praticantes. E o Senhor Jesus é tão incrível que Ele deixou-nos todas as orientações. De acordo com a Bíblia, só estamos plenamente salvos quando vivemos duas verdades em nossa vida. A fé e as obras estão unidas. Se a fé e as obras não estão unidas, não estamos salvos. Olha o que diz o texto em Tiago 2,26, depois vamos para Tiago 2,18. Diz, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Fé é aquilo que nós evidenciamos com mais eficácia na nossa vida. Eu evidencio a minha fé através da minha pregação. Eu agora prego uma mensagem de fé, uma mensagem de poder, uma mensagem de autoridade espiritual, mesmo sendo o maior canalha que há no mundo, e vocês dizem, uau, que pastor cheio de fé. E de repente eu oro por alguém que alcançou fé para ser curado, entendeu a palavra pregada por alguém que não tem nada de Deus, e essa pessoa é salva. E quem é conectado com o poder não é o que foi salvo, é o que pregou. Quando o que pregou simplesmente é o vaso ou de Deus ou um vaso que usa a palavra de Deus. Porque eu posso usar a palavra de Deus sem ter Deus, como eu posso usar a palavra de Deus tendo Deus. E por isso que Paulo dizia, não se esqueçais que vocês falam de Deus na presença de Deus. E a igreja tem que entender que não é por eu pregar, como lemos há bem poucos minutos atrás, o texto de Mateus 7, podemos, e se formos mais além, vemos Jesus a dizer, muitos virão a mim
e me dirão: eu fiz isto em teu nome, eu preguei em teu nome, eu expulsei demónios em teu nome, eu fiz maravilhas e milagres em teu nome. E Jesus disse: eu nunca vos conheci. Jesus nunca os conheceu. Eles não foram meramente desconhecidos de Deus. Eles nunca se converteram a Deus. Aprenderam uma técnica. Você se colocar a Bíblia num bom político, num bom capacitado, um homem de belíssima oratória, ele prega melhor que eu. E vai pregar de tal maneira que te vai agradar. Ele não tem Deus. Se Satanás tivesse autorização de chegar a este altar, ou um dos demónios com autorização, ele chegaria aqui e conseguiria pregar com uma sabedoria incrível, porque ele conhece a palavra de Deus melhor que eu. Se Satanás pudesse transformar num ser humano agora, e se ele tivesse autorização para ministrar a palavra a vocês, muitos de vocês seriam enganados. A Bíblia diz que nos últimos tempos muitos até serão enganados, porque ele em tudo imitará Cristo, ele fará milagres e prodígios que enganará a muitos. Está escrito. Porque a palavra de Deus tem poder, independentemente de quem a ministra. Você está cá? Por isso que há falsos profetas. Não há falsos profetas porque não pregam a palavra certa. Há falsos profetas porque não têm Deus. Há falsos profetas porque no seu interior não há Deus. Há falsos profetas porque conseguem ter revelação demoníaca até para falar coisas a ti que te parecem que é Deus que está a falar por ele. Por isso que a Bíblia diz que devemos ouvir a profecia e julgá-la. Vejam bem, Deus manda julgar a profecia para ver se ela vem de Deus, se ela vem da carne ou se ela vem dos demónios. Vocês entendem? Alguém está cá? E nós, como igreja, a Bíblia diz que nos últimos tempos irá haver pregadores para todos os gostos. E nunca houve tanta pregação da palavra de Deus e nunca a palavra de Deus foi tão difundida. Pela net, pela televisão, pela rádio, nos cultos ou agora em online. Toda a gente consegue ser pregadores, todos somos internacionais. E até os cristãos normais que não pregam no altar, que não servem, podem abrir os seus Facebooks, os seus YouTubes, os seus Instagrams e ministrar a palavra para todo o mundo. E alguns têm sucesso e alguns têm ganho fortunas com isso. Eu nem tenho nada contra isso. Mas, de acordo com a Bíblia, nós só somos salvos se vivermos com fé e se vivermos com obras. E agora voltando a Tiago 2, diz assim, verso de número 18. Mas dirá alguém, tu tens fé? Tens a fé? E o outro diz, eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras. E eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demónios o creem e estremecem. Mas o homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Ó homem vão! O que é um homem vão? Um homem que está desvalorizado, que está sem valor. Ó homem vão! Olhe lá o que diz o verso de número, ajude-me lá onde é que eu já me perdi. 20. Ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? 21. Porventura, Abrão, o nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abrão em Deus e foi-lhe isso imputado como justiça e foi chamado o amigo de Deus. Vede então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Fé sem obras é morta. E o que são obras? Pergunta ali o irmão no seu coração. De acordo com o texto, uma obra que Abrão praticou
pregámos aqui há bem pouco tempo sobre o Monte Moriá, é ele ofertar o que mais ama. Naquele caso foi o filho, é o exemplo que nós temos. Abraão ofereceu, a Bíblia diz, ele foi a sua fé foi justificada pelas obras. Bem vês que cooperou as obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? O que é que tu ofereces a Deus? Que ofertas tu fazes a Deus? Que ofertas na tua vida há que proves que o amas, que tens fé nele? Que oferta sai do teu coração em relação a Deus? O que tens tu sacrificado? O que tens tu dado ao Senhor para mostrar a tua fé? Eu não sei quantos de nós sabem o que é fé. Fé é acreditar naquilo que não se vê. É acreditar no impossível. Fé é aquilo que não é capacidade humana de fazer. Eu só alcanço fé, eu só tenho fé se eu acreditar no impossível. Eu estava a dizer ao pastor Carlitos o nosso projeto de um templo para 3.000 pessoas, quando estamos tão longe, é uma utopia. Se for um templo para 200 ou 300, nós conseguimos, não precisamos de fé. Aliás, já o temos aqui. Para 300 pessoas, 400 pessoas, podemos transformar este lugar num lugar de 700 pessoas. Ele está programado para remover estas paredes e continuar a igreja para o lado. Isso não é preciso fé. Nada de fé. Mas para um templo como aquele que nós aqui apresentamos, é preciso fé. A seguir precisamos de obras. E não é só obras físicas, é obras de oferta. Abraão ofereceu o filho. O que é que eu estou pronto a oferecer? Para que aquilo que eu declaro fé, que é impossível, aí sim abrir um espaço como aquele que estamos a falar, humanamente falando, como é impossível ressuscitar um morto, como é impossível curar um cancro de alguém que não tem cura, que está em estado terminal, como é impossível transformar o interior de uma pessoa má, vingativa, odiosa, numa pessoa boa e cheia de amor. É impossível, não é? Porque o interior de um homem ninguém consegue transformar. Conseguimos com lavagens cerebrais, conseguimos com pensamentos positivos corrigir algumas coisas, mas para transformar o interior de um homem, para que o fruto do Espírito abunde em nosso coração, não vai lá com conversa, só vai lá com o poder do Espírito Santo. E ainda corremos o risco de voltar ao vómito, como diz a Bíblia. Depois de transformados, ficarmos pior que o que éramos. E a Bíblia diz que o estado a seguir é pior que o anterior. Sabia disso? Está escrito. Quem é cristão, quem conhece a Bíblia, entende o que eu estou a falar. Quem está connosco, que ainda não entende, aí poderá ficar confuso com aquilo que está a ouvir, mas eu posso explicar. Então nós temos na nossa vida duas balizas importantes. A baliza da fé, que é aquilo que eu declaro e acredito, pode dizer amém, porque se eu tenho fé eu declaro-a. Ter fé e não declarar também não entendo essa pessoa. E outra coisa são as obras que eu faço. Isto envolve o meu amor pelo próximo, envolve o que eu dou a Deus. E dar a Deus às vezes pode ser dar coisas a alguém também. Porque há muita coisa que envolve obras. Obras não é só doar a Deus, como Abraão doou o filho. Obras é o que tu te doas de ti próprio a Ele, que é o mais importante. É o teu tempo com Ele, é aquilo que tu evidencias. É o que a Bíblia diz, que toda árvore má, o Senhor Jesus diz lá no Evangelho de João, que Ele é a videira, Deus é o Pai, é a videira, e nós somos as varas, e se houver varas em nós que não dá fruto, Ele é que corta, porque a vara que não dá fruto corta. Ele deu-nos um exemplo sobre aquela grande árvore, que era figueira, não estava no tempo dos figos, fazia sentido não ter figos. Mas Ele quis mostrar que se a nossa vida não dá fruto, secamos. Como Ele disse sobre o sal.
Se o sal for insípido, para mais nada presta. Ele fala de nós, porque ele disse, nós somos o sal. E se o sal for insípido, para nada mais presta. Se a tua vida se torna insípida, se a tua vida deixa de ter influência, porque o sal é um influenciador. Experimente uma comida sem sal. É uma comida que não tem graça. Se você gosta de comida sem sal, eu dou-lhe os parabéns. Porque eu detesto. E aí Jesus estava a dizer, vocês são influenciadores. Vocês estão no mundo para influenciar. E se tu te tornas insípido, se o teu fruto é insípido, se as tuas obras não são obras vindas de Deus que revelam a tua fé, aperfeiçoam a tua fé, para nada mais prestas, a não ser para ser pisado pelos homens. E Paulo disse uma coisa aos Coríntios muito incrível. Se nós só queremos em Jesus nesta vida, comamos e bebamos e amanhã morramos. Porque nem desfrutamos do mundo, nem desfrutamos de Deus. E Deus está-nos a ensinar algo grandioso. Ser cristão, ser evangélico, não praticante, é algo triste. É algo que não presta. É algo que não tem história para contar. E nós, irmãos, fomos chamados para ser as pessoas melhores desta terra. Fomos chamados para ser as pessoas mais felizes desta terra. Não fomos chamados para ter Ferraris, não é isso. Embora isso possa acontecer. Não fomos chamados para sermos os pregadores internacionais, embora isso possa vir a acontecer. Quem dera que Deus levante aqui os melhores pregadores do mundo. Quem me dera que Deus levante aqui homens que pregam melhor que eu. Que tenham uma unção incrível de Deus para curar, libertar, restaurar vidas, para ganhar almas para Jesus. Quem me dera. Pode escrever que não vou ter inveja. E não vou chorar de tristeza, a não ser que você não saiba estar no seu lugar. A fé, ela é revelada pelas obras e as obras revelam a fé. Diga comigo, a minha fé se revela pelas minhas obras. E as minhas obras revelam a minha fé. O segundo aspecto que eu queria falar nesta manhã é viver na nossa vontade também denuncia quem somos. Quando eu vivo na minha própria vontade, eu torno-me um evangélico não praticante. Se eu vivo na minha vontade, diga comigo, se eu vivo na minha vontade, eu torno-me um evangélico não praticante. Estamos a viver a geração que sabe tudo. Nós vemos todo mundo a saber tudo, mas vive pouco o que sabe. Sabemos tudo da Bíblia, conhecemos tudo sobre Deus, mas vivemos muito pouco Deus. Somos a geração do prazer, da satisfação dos nossos desejos. Por isso que está difícil encontrar aqueles que verdadeiramente querem trilhar os caminhos verdadeiros de Deus. Jesus chamou a multidão a si em Marcos 8:34 e disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Eu gosto desta afirmação porque ela diz, por amor de mim e do Evangelho. Porque o Evangelho contraria a nossa vontade. Ser evangélico, supostamente, é ser alguém que vive e difunde o Evangelho. Não só vive, como ensina, prega, fala. É alguém que quer que o reino de Deus venha a si. Certo? Ser evangélico é o que eu noto como alguém que faz parte de um grupo de cristãos, Assembleia de Deus, Igreja Batista, Igreja dos Irmãos, Igreja disto, Igreja daquilo, ICIR, etc. São evangélicos. Somos conectados como evangélicos. E é suposto que nós
uns são pentecostais, outros são neopentecostais, outros nem são pentecostais, são tradicionais, uns são calvinistas, outros são arminianos, mas são evangélicos. Ok? É suposto que eles vivam o Evangelho e preguem o Evangelho. E por causa do Evangelho, não é? Muitos perdem a sua vida. Há países que não aceitam evangélicos, médicos evangélicos. Há países que não querem evangélicos no seu país porque o Evangelho é conhecido como alguém muito evangelista. E a própria Igreja Católica, com todos os erros que eu discordo deles em termos teológicos, e algumas práticas, e algumas festas, e algumas cerimónias que eles praticam, que eu sou contra, mas eles foram muito evangelistas. Eles espalharam o catolicismo pelo mundo. Embora tenham tido épocas na história horríveis, a Igreja Católica mandava mais que o padre, que o rei, tinha mais influência que o próprio rei, mas eles foram difundindo um cristianismo diferente do nosso, mas difundiram. E muitos perderam a vida. Houve padres que perderam a sua vida. Houve pastores que perderam a sua vida. Houve missionários que deram a sua vida por causa do Evangelho. E nós, igreja, hoje temos uma sensação de liberdade que não nos faz sentir qualquer dor, nem para evangelizar, nem por não evangelizar. Ou seja, estamos num cristianismo do à vontade. Não somos perseguidos na Europa, mas também não nos sentimos obrigados a falar do Evangelho a ninguém. E um dos princípios do fruto da nossa vida é gerar vidas para Jesus. É dar fruto. E ovelhas geram ovelhas. Pastores devia gerar pastores também. E é por isso que a igreja procura fazer ensino específico, é por isso que as igrejas gostam de ter escolas bíblicas para ensinar pessoas, para quem sabe amanhã serem os diáconos, os presbíteros da igreja, para que amanhã possam, quem sabe, ir para outros lugares e pregar o Evangelho e tomar conta de vidas. Porque hoje ser um líder de um GC, de uma célula, de um grupo familiar, como você lhe queira chamar, é praticamente ser um pastor. Porque ministra a palavra, cuida de vidas, orienta pessoas a Jesus. As nossas vontades, na maioria das vezes, nos afastam da vontade de Deus. Você concorda comigo? É frequente a minha vontade ser contra a vontade daquilo que é o propósito de Deus. Santo Agostinho declarou uma coisa muito interessante sobre a oração. A oração é o encontro da sede de Deus e da sede do homem. E nós temos vivido uma época sem sede. Sabia? Se não há sede, até vimos ao culto ao domingo de manhã ou à tarde, conforme o nosso horário de trabalho ou a disponibilidade, mas a nossa sede por Deus está reduzida. E isto é perigoso nesta geração. E nós, como igreja, precisamos ter sede de Deus. Eu, como cristão, preciso ter sede de Deus. E de acordo com aquilo que viver na minha vontade é não orar, por exemplo. Viver na minha vontade é não ter sede de estar em comunhão com Deus. Viver na minha vontade é andar de uma forma como eu gosto. Eu gosto de coisas erradas. Alguém aqui gosta de coisas erradas? Levanta a mão se alguém gosta de coisas erradas. Eu amo coisas erradas. Não só gosto. Eu amo coisas erradas. E tenho que lutar contra esse amor. Mais grave, Danilo, ouve o que eu vou dizer. Todo aquele que experimentou o pecado, que lhe soube bem, vai viver toda a vida a ser tentado por ele. Mesmo tendo Deus. Experimentando, seja que área for. Um drogado, ele vai desejar a droga. Um alcoólico, ele vai desejar o álcool. Um homem que viveu experiências sexuais com muito prazer, das formas erradas, vai desejar aquilo. Mesmo tendo Deus,
o Espírito Santo, se ele não busca Deus, se ele não repreende em nome de Jesus, um dia destes pode cair. Há uma coisa horrível na psicologia. Dizem que quem é violado, especialmente em crianças, torna-se um violador. Já ouviram isso? Incrível, como uma coisa doente, uma coisa que fez sofrer, leva depois a querer fazer sofrer. Nós somos seres humanos. O ser humano é um ser que aprende a gostar do que não presta. Primeira vez que eu fumei um cigarro ia morrendo engasgado. Tinha 10 anos. Não gostei daquilo. Aos 15 anos fumava 2 maços por dia. E era SC gigante, era aquele cigarro grande, comprido, forte. Primeira vez que eu bebi álcool, eu não gostei. Quase vomitei aquilo. Eu com 12, 13 anos, a última vez que bebi, a última não, porque já bebi 1 litro de martini e apanhei uma babadeira de todo o tamanho. Nós aprendemos a gostar. Vocês entendem? O pecado que nós repudiamos hoje pode ser amado por nós amanhã. Pecar é algo que nós aprendemos a gostar. Há pessoa, por exemplo, há uma coisa que eu não gosto de fígado, mas agora com 55 anos já gosto. Detestava fígado. Nós aprendemos a gostar aquilo que repudiamos. A oração é a revelação da nossa sede de Deus. Só que Deus tem tanta sede de ti que te promete salvação quando o procuras. Deus diz a sua palavra que quando buscamos com todo o nosso coração, Ele deixa-se encontrar. E às vezes nós revelamos que estamos muito mal, que a nossa vontade está sempre acima da vontade de Deus. A oração revela muito de nós. Quem não ora, ouça bem que isto é para mim em primeiro lugar e é para si. Quem não ora é porque está a deixar de acreditar em Deus. Eu sei que muita gente não vai concordar. Quem não ora é porque não está. Há vários fatores e cada um terá o seu. Eu vou falar alguns. Não está ou está a deixar de acreditar em Deus. Está-se também a afastar de Deus. Deixou de acreditar que Deus ainda te pode socorrer. Quem não ora também pode ser fruto da sua vergonha de se chegar a Deus por causa de tantos erros, tantos pecados cometidos, tanta vez a falhar, que tem vergonha e já não ora mais. Também pode estar a revelar uma revolta contra Deus. Orar a Deus, porque orar é estar em comunhão com Deus. Eu sei que agora vamos orar e todos conseguimos fazer uma oração de minutos ou de segundos. Mas a tua vida íntima, se não tem oração, é porque já não crês nele. Já não acreditas no poder da oração. Os nossos filhos e as nossas noras brincamos com a minha mulher, porque ela acredita tanto em Deus que vai ao limite de acreditar que Deus pode fazer sol quando está para chover. Ela ora ao Senhor, dá-me um solinho. Mas isto parece uma meninice, mas isto revela uma crença profunda. Vocês entendem o que eu estou a falar? Eu tinha um pastor e eu faço isso. O pastor que morreu, o pastor Leopoldo, que muitos daqui conheceram. E ele começa a orar antes de chegar ao lugar para estacionar, ele começa a pedir a Deus um lugar. Ele morreu. Ele ia orar e eu faço o mesmo quando me lembro, não é? Às vezes sou tão arrogante que acho que vou ter um lugar, mas ele não. Ele, Senhor, prepara um lugarzinho para mim. E às vezes eu ia ao lado dele e ele já ia a fazer essa oração. Isto não é nenhuma meninice. Isto é a intimidade. Isto é uma crença profunda num Deus que cuida dos pequenos detalhes. Vocês entendem? E isto é importante na nossa vida. Nós entendermos um Deus que cuida de nós nos pequenos detalhes. Há uns anos atrás nós estávamos numas conferências de amigos, de pastores,
e nós gostávamos muito, e todos os anos fazíamos aquelas conferências, e houve uma fase do nosso ministério que se ao pormenor escreva no seu frigorífico os seus pedidos de oração. Escreva. Tu que procuras um namorado, diz a Deus qual é a altura que queres, qual é a cor dos olhos que queres. Vai ao pormenor, diz a Deus o que tu queres. Nós estamos a perder a essência do amor de Deus para connosco. Achamos que Deus não se preocupa com os nossos pequenos detalhes. Isso nos leva a tornar-nos evangélicos, não praticantes. Aprender a sua palavra também revela quem tu és. O Senhor Jesus disse, aprendei de mim, disse Jesus. O salmista diz, oh, quanto eu amo a tua palavra. Há pessoas que não estão a ler a Bíblia. Evangélicos que eram conhecidos como leitores da Bíblia, não estão a estudar a Bíblia. E isto é para quem está aqui a ouvir, isto não é para quem não está. Tu lês a palavra de Deus? Tu estudas a palavra de Deus? Tu ouves a palavra de Deus? É que agora estamos na moda de ouvir a Bíblia. Agora já há irmãos que metem a Bíblia a ser falada e adormecem a ouvi-la, não tem mal nenhum. Mas eu acho que nós temos que ter cuidado para ler. Pode ser, olha, agora as escolas, algumas já recuaram por causa dos livros digitais. Voltaram ao livro físico. Porque as crianças precisam de escrever, senão qualquer dia nem sabem escrever à mão. Nós estamos tão digitalizados, não é? Que esquecemos de que é preciso ler a Bíblia, é preciso aprender a esfolhar o livro. Leia a palavra de Deus. Medite na palavra de Deus. Se você está a ouvir a palavra no áudio, você não vai meditar. Porque ela não para de falar e de ler. Mas quando tu lês um texto e paras para meditar naquele texto, tu estás a cavar. Tu estás a fazer uma exegese. Tu estás a meditar, a remoer a palavra. E a igreja, nós revelamos quem somos por causa do tempo que passamos com Deus, mas também por causa do que queremos aprender dele. E Jesus disse, aprendei de mim. E o salmista diz isso, oh, quanto eu amo a tua lei. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Bem-aventurados, disse Jesus, os que ouvem a minha palavra e a praticam. Tiago 1 diz, há ouvintes esquecidos da palavra. E nós, igreja, o que é que nós estamos a fazer? Será que nos estamos a tornar evangélicos não praticantes? Quem tu és? Pergunta, quem sou eu? Tu és as tuas obras. És o resultado que dás. O teu fruto te denuncia. A tua fé é revelada pela tua obediência. A tua fé é revelada pelos riscos que corres. No momento da tua crise, da tua luta, aí tu revelas quem tu és. Quem tu és? Quem tu és? Será que és um evangélico não praticante? Ou és um evangélico praticante? Eu li uma frase há dias que não tem muito a ver com isto. Tu és a alegria de quem me ama, a tristeza de quem me odeia e a ocupação de quem te inveja. Será que é isso que tu és? Ou tu és... Isto é uma frase de um autor desconhecido. Eu vou-te repetir. A alegria de quem me ama, a tristeza de quem me odeia e a ocupação de quem me inveja. Quem te inveja passa a vida ocupada a pensar em ti e a tentar... Mas eu gostava mais que tu fosses aquele que muitos querem seguir, imitar. Tal como Paulo dizia, sede meus imitadores, como eu de Cristo. Amém? Será que podemos imitar-te? Há momentos na minha vida que não me devem imitar. Será que tu podes
ser exemplo para alguém nesta vida, há momentos na minha vida que não podem ser. Eu não consigo ser exemplo. Vamos ficar de pé. Fecha os teus olhos e questiona-te: quem eu sou? Será que me estou a tornar? Porque a gente não fica evangélicos não praticantes de um dia para o outro. Mas se tu não praticas a vontade de Deus, se tu não obedeces aos princípios de Deus, se tu não vives o cristianismo conforme Deus quer, o que é que queres que eu te chame? O que queres que eu diga que tu és? Diz-me. A Bíblia diz que quem crer e for batizado será salvo. Mas depois não fica por ali. Ele também diz: aprendei e guardai, ensinando a guardar tudo o que vos tenho dito. É necessário guardar a palavra. É necessário lutar por viver. É necessário, como eu disse, ser contrariados. Ir vivendo fora da nossa vontade para estar dentro da vontade de Deus. Se eu só vivo o que eu quero, se eu só faço o que eu quero, se eu só caminho como eu quero, Deus não tem influência em mim. O Espírito Santo não manda em mim. E às vezes nós, irmãos, só vivemos como queremos. Eu hoje, engripadinho como estou, não me apetecia vir à igreja. Não sei se a palavra tocou, se não tocou, isso eu não sei. Se foi importante para a tua vida vires hoje ouvir esta palavra, também não sei. Para mim foi. Mas o que é que realmente... Pergunta quem eu sou. Talvez analises se não te estás a tornar um evangélico não praticante. Um evangélico de clube. Um evangélico por prática adquirida. Por um hábito construído. Não é mau vires hoje, mesmo que sejas evangélico não praticante. Mas hoje pode mudar isso. Porque enquanto vimos à igreja podemos ser mudados. O Espírito Santo pode fazer uma mudança. Porque a palavra de Deus tem um poder de transformar-nos. Amém? Mas há que ser confrontado por ela. Não há como curar o nosso coração se a palavra não nos ferir. Fecha os teus olhos e diz: Pai, ajuda-me, perdoa-me, restaura-me, reconstrói-me, diz, reconstrói-me, renova-me, em nome de Jesus. Renova-me, Pai, em nome de Jesus. Nesta manhã eu oro por todos os que estão online, por todos os que estão aqui presenciais, por todos aqueles que mais tarde irão ouvir esta meditação. Que o Teu Espírito possa ter um poder de nos transformar e anular de muitos de nós esta vivência de evangélico não praticante. Ajuda-nos a ser praticantes das boas obras. Ajuda-nos a revelar a nossa fé pelas obras e as nossas obras possam aperfeiçoar a nossa fé. Pai, ajuda-nos a buscar-te com todo o nosso coração, a orar a Ti, acreditando no poder que há em podermos falar contigo. Eu te entrego nesta manhã, cada um de nós em Tuas mãos, para que Tu possas transformar-nos e nos usar de forma grandiosa, de tal maneira que almas e vidas possam ser salvas neste lugar. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus vos abençoe.